Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Miguel e essa aula é a aula sobre introdução às variáveis complexas. Nessa primeira videoaula, nós vamos vamos definir o que a gente entende por um número imaginário e um número complexo. E nas aulas seguintes, nós vamos explorando as propriedades e operações que podem ser realizadas com esse tipo de número, tá? Então, para a gente começar, vamos pensar num exemplo aqui bem simples. Imagina que a gente precisa resolver esta equação aqui, uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 4, isso aqui é igual a zero. Então, tem uma equação para resolver, né? Essa equação aqui ela pode ser resolvida de uma maneira relativamente simples, né? Se eu somar 4 dos dois lados, essa equação aqui se reduz a x ao quadrado igual a 4, né? Mas lembrem-se que eu estou interessado em saber quanto vale x, né? E não x ao quadrado. Então, para eliminar esse quadrado daqui, eu posso tirar uma raiz quadrada dos dois lados dessa equação e aí eu obtenho a seguinte coisa, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui vai ser raiz quadrada de 4, tá? Raiz quadrada de 4 é 2, né? 2 ao quadrado vai dar 4, então o lado direito da equação ali é conhecido. Agora, o que é raiz quadrada de x ao quadrado? Aí a gente precisa lembrar daquela propriedade importante, né, de que a raiz quadrada de um número ao quadrado é um módulo desse número, né, e não simplesmente o x, né? Não é como se eu cortasse o quadrado com a raiz. O que vai sobrar aqui dessa operação é módulo de x, e isso aqui tem que, por sua vez, tem que ser igual a 2, né? Bom, mais uma vez, né, eu quero saber quanto vale x e não quanto vale o módulo de x. Mas pense um pouco. Eu sei que esse número aqui que a gente está buscando, ele tem que obedecer essa propriedade, né? O módulo dele tem que ser igual a 2. E existem dois números que satisfazem essa propriedade. O primeiro deles é x igual a 2, né? Porque x igual a 2, o módulo de 2 é 2 mesmo. Ou a outra possibilidade é x igual a menos 2, né? Então encontramos aqui duas soluções, x igual a 2 e x igual a menos 2, né? Então veja que esse é um procedimento assim, relativamente simples, né? A gente pode usar para resolver uma equação de segundo grau quando ela é incompleta dessa maneira, quando ele não tem o termo de x elevado a 1, né? Legal. Aí, eu quero novamente resolver uma equação desse tipo, só que eu vou fazer agora uma pequena modificação. Primeiro eu vou copiar a equação original, que nós já conhecemos a solução, né, que é 2 e menos 2. E... Opa, só um instantinho. Pronto. E vou fazer uma pequena modificação aqui. Eu vou querer resolver, na verdade, uma outra equação muito parecida com essa. Ao invés de ser menos aqui, eu vou colocar o sinal de mais, tá? Então, nós queremos agora resolver esta equação. X ao quadrado mais 4 igual a zero. Bom, a gente pode tentar fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no caso anterior, né? Se a gente nesse caso aqui, se eu subtrair 4 unidades dos dois lados, essa equação aqui se reduz a x ao quadrado igual a menos 4. Bom, na tentativa de tirar esse quadrado do lado esquerdo, eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. E tirando a raiz quadrada dos dois lados dessa equação, a gente obtém raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 4, né? Bom, o lado esquerdo, nós já sabemos que o raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui vai ser o módulo de x, né? Então, o módulo do número x. E isso aqui, por sua vez, tem que ser igual a raiz quadrada de menos 4. Mas aí aparece um problema, né? O que é a raiz quadrada de menos 4? Quanto que vale raiz quadrada de menos 4? Essa é a questão que apareceu aqui quando a gente foi tentar resolver essa equação, que na verdade é muito parecida com a primeira, né? A diferença entre essa equação e a anterior é muito pequena. A única diferença é esse sinalzinho que aparece aqui no meio, né? E aí, com essa pequena diferença, eu tenho que lidar com esse problema. Como que eu interpreto isso daqui? O que é a raiz quadrada de menos 4? Eu posso pensar assim, será que existe algum número que quando elevado ao quadrado vai dar menos 4? Bom, certamente que dentro do corpo dos números reais, isso não vai acontecer, né? Porque nenhum número real elevado ao quadrado vai ficar negativo, né? Mesmo que esse número seja negativo, quando elevado ao quadrado, faço o jogo de sinal e acaba ficando positivo. Então, não tem como eu obter menos 4 nessa operação, tá? Mas a gente pode tentar pensar alguma coisa, alguma maneira, alguma estratégia para entender o que significa essa conta que apareceu aqui, né? Bom, veja que eu posso pensar que raiz quadrada de menos 4 é a raiz quadrada, deixa eu só escrever aqui,
é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Né? E se eu pensar naquela propriedade da raiz quadrada, de que a raiz do produto de dois números é o produto das raízes, isso aqui vai ser raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Né? Bom, raiz quadrada de 4 eu sei quanto é, 4 positivo, né? Raiz quadrada de 4 vai ser 2, portanto isso aqui vai ser 2 vezes a raiz quadrada de menos 1. Bom, não ajudou muito, né? Porque, na verdade, interpretar o significado dessa conta aqui não é sobre o número 4, né? O número 4 aqui é o menor dos nossos problemas. O problema, na verdade, é esse sinal de menos que aparece aqui dentro, né? Eu sei que a raiz quadrada do número 4 sozinho, se não tivesse o sinal, daria 2. Então, essa parte aqui é bem clara pra gente, né? O problema é que eu continuo tendo essa raiz quadrada de um número negativo aqui para interpretar, né? E aí o que a gente faz? Bom, seja lá o que for esse número aqui, esse raiz quadrada de menos 1, ele não pode ser um número real. Esse número ele tem que ser um número que vai além dos números reais. E aí nós definimos a seguinte coisa. Deixa eu copiar aqui, para a gente ir para o próximo slide. E aí nós definimos a seguinte coisa. Na verdade eu quero só guardar essa continha aqui. Nós dizemos que a raiz quadrada do número menos 1, isso aqui a gente vai dar um apelido para ele, a gente vai chamar isso aqui de uma letra, é um número, né? E o número que dá como resultado é esse número aqui que a gente chama de i, tá? Bom, certamente, como já antecipado, né, esse número i, ele não é um número real. Porque a gente sabe que não tem nenhum número real que quando elevado ao quadrado vai dar menos 1. Né? Mas percebam que esse número i que aparece aqui, ele tem que obrigatoriamente satisfazer essa propriedade. Né? Se eu pegar o i e elevar ao quadrado, isso aqui dá como resultado menos 1. Então olha que interessante, esse número ele tem a propriedade de que quando elevado ao quadrado dá menos 1. E isso aqui é surpreendente no sentido de que nós nunca tínhamos lidado com alguma coisa parecida com isso antes, né? Agora nós temos um número ainda um pouco misterioso, mas eu sei que quando ele é elevado ao quadrado, o resultado fica um número negativo. Não tinha antes nenhum número real, né, com essa propriedade aqui. Então esse número aqui, ele é chamado de número imaginário ou unidade imaginária, tá? Então vou escrever aqui para a gente lembrar. Esse número que a gente está chamando de i é o que nós chamamos de unidade imaginária. E com isso, a gente consegue tirar a raiz quadrada de qualquer número negativo. Como que eu faço isso? Bom, por exemplo, imagine aí que a gente queira calcular raiz quadrada de... Vou pegar um número que seja um quadrado perfeito só para facilitar, né? Bom, raiz quadrada de menos 25. Bom, raiz quadrada de menos 25, eu posso escrever como sendo 25 vezes menos 1 aqui dentro da raiz, né? E aí, separando as duas raízes, isso aqui é raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de menos 1. Portanto, o resultado dessa conta aqui vai ser raiz quadrada de 25, nós sabemos quanto é, 5. Né? Raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária que nós apelidamos de i. Então, o resultado dessa conta aqui é 5i. Raiz quadrada de menos 25 é 5i. Desse jeito. Então, veja que agora eu sou capaz de resolver esta equação aqui, ó. Que é aquela equação que a gente estava tentando resolver, né? X ao quadrado mais 4 igual a zero, né? Nós fomos desenvolvendo e aí chegamos nesse ponto aqui, né? Onde a gente chega que o x ele pode ser... O x ele tem que ser raiz quadrada de menos 4. Mas agora a gente tem condições de interpretar o que isso aqui significa. Significa que esse problema, assim como no anterior, o módulo de x tem que ser igual a 2 vezes i. Né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2, mas tem o sinalzinho de menos ali que vai ficar dentro da raiz, isso é a unidade imaginária. Portanto, o x ele pode ser 2i ou x é igual a menos 2i. Então, nós temos agora a solução dessa equação que antes nós não tínhamos condições de resolver. Né? E olha que interessante, a solução dessa equação, ela é uma solução, matematicamente falando, se a gente substituir aqui, a gente está vendo, né, que ela é de fato uma solução, mas qual que é o significado disso, né? Qual que é a interpretação física disso? Porque
O que significa as raízes de um polinômio ser um número imaginário? Tá? Esses números imaginários aqui, a gente não consegue interpretar eles em termos de da mesma maneira como nós interpretamos os números reais, né, em termos de quantidades, comprimentos, né, intervalos de tempo, mas eles têm uma propriedade matemática muito parecida, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, né? E esse artifício matemático aqui, embora ele não te forneça uma solução real, ele é muito útil para resolver uma série de problemas que aparecem quando a gente vai resolver equações diferenciais, quando a gente vai trabalhar com séries de Fourier e coisas do tipo, né? Que seriam muito difíceis de fazer se a gente não pudesse contar com essa tecnologia aqui dos números imaginários, tá? Então, para finalizar, eu vou dizer que um número imaginário... Vou passar um pouquinho. Nós vamos definir, então, um número imaginário, não a unidade imaginária. A unidade imaginária é o númerozinho i, que nós chamamos lá. Nós vamos definir um número imaginário como sendo um número que tenha esse formato aqui, ó. Por exemplo, qualquer múltiplo da unidade imaginária. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 2i, ele é um número imaginário, 3i é um número imaginário, menos 5i é um número imaginário, né? Raiz quadrada de 2 vezes i, são todos números imaginários, né? Eles possuem aqui a unidade imaginária acompanhada de um número real, né? Multiplicando ali, tá? De forma geral, nós dizemos então que o número imaginário é um número do tipo b vezes i, tá? Onde esse b aqui é um número real e o i que aparece ali é a raiz quadrada de menos 1. Então isso aqui é o que define pra gente um número imaginário, um número com esse formato. Legal? Muito bem. Vamos explorar um pouco propriedades interessantes desses números aqui, né? Bom, primeiro percebam que esses números imaginários, a gente pode fazer potências deles e ver o que acontece, né? Então, se eu pegar o número imaginário i elevado a zero, isso aqui vai dar um resultado, né? E esse resultado aqui é o mesmo resultado que a gente conhece para números reais. Todo número elevado a zero, ele vai ser igual a 1, né? Portanto, aqui e essa propriedade ela é válida também para os números imaginários. Então, i elevado a zero, isso aqui vai dar como resultado 1. A próxima aqui na nossa lista é i elevado a 1. Bom, i elevado a 1 é ele mesmo, né? I elevado a 1 é o próprio i, né? E aí na sequência nós temos i elevado ao quadrado. Bom, mas lembra que i elevado ao quadrado, isso aqui dá menos 1, né? Então vamos completar ali nossa tabelinha. Então i elevado ao quadrado dá menos 1. O próximo, i elevado ao cubo. Quanto que é i elevado ao cubo? Então, vamos fazer uma continha aqui rapidinho. Se i elevado ao cubo é a mesma coisa que i elevado ao quadrado vezes i, né? I elevado ao quadrado a gente já sabe que é menos 1. Multiplicado pelo i, isso aqui vai dar como resultado menos i. Então, completando a nossa tabelinha aqui, isso aqui dá menos i. Próximo, i elevado à quarta. Depois eu vou ter i elevado a 5, depois i elevado a 6, depois i elevado a 7, e assim por diante, né? A gente pode continuar isso aqui indefinidamente, para sempre. Mas olha só, o que é i elevado à quarta potência? Bom, a gente pode pensar assim, ó, i elevado à quarta potência é i ao quadrado vezes i ao quadrado, né? Bom, i ao quadrado é menos 1, vezes i ao quadrado, que é menos 1. Menos 1 vezes menos 1, isso aqui dá 1 positivo. Portanto, aqui vem o número 1 positivo. I elevado à quinta. Bom, aí a gente pode ir fazendo recursivamente, né? I elevado à quinta é a mesma coisa que i elevado à quarta, que a gente acabou de calcular, vezes i. I elevado à quarta é 1, multiplicado por i, isso aqui vai dar como resultado i, né? I elevado à sexta, de novo, né, recursivamente, é a mesma coisa que i elevado à quinta vezes i. Bom, i elevado à quinta a gente acabou de ver que é i, né? Multiplicado por i novamente, isso aqui é i ao quadrado, que por sua vez é menos 1. Então, o que vem aqui na nossa continha é menos 1. Eu gostaria que vocês tentassem fazer essas continhas aqui, né, para entender qual que é a lógica que está acontecendo aqui, porque só ficar olhando eu fazer assim, algumas vezes a gente se perde e não entende muito bem, né, o que está rolando. Então, é interessante vocês fazerem essas continhas vocês mesmos, né, para ir pegando familiaridade também, né, com o que está rolando aqui.
Por último, ó, i elevado à sétima é i elevado à sexta vezes i. I elevado à sexta a gente acabou de ver que vale menos 1. Multiplicado por i, isso aqui vai dar menos i. Então aqui vem na minha continha menos i. Né? E bom, poderia continuar isso daqui. Né? Posso fazer tantas contas quanto a nossa paciência permita. Mas perceba uma coisa. Percebe que tem uma sequência que se repete aqui? 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Então, essa sequência 1i menos 1 menos i, ela vai se repetindo, né, ad infinito aqui se a gente for continuar calculando potências de i. Então, nunca vai aparecer um resultado diferente de um desses 4 aqui quando a gente faz i elevado a qualquer potência inteira, né? Qualquer potência inteira que a gente for fazer da unidade imaginária, o resultado vai ser um desses 4 e eles vão aparecendo de forma cíclica, né, repetidamente. Legal? O que significa que se eu precisar calcular, por exemplo, quanto que é i elevado a 2023? 2023 é o ano que a gente está. Isso aqui é o quê? Com certeza a resposta vai ser 1, i, menos 1 ou menos i. Né? Mas qual das 4 respostas vai ser aqui? Como é que a gente faz para decidir? Né? A gente vai fazendo essa lista aqui até chegar no 2023? Claro que não, né? Mas a gente pode pensar aqui um pouquinho. Ó. Deixa eu apagar essas continhas. A gente pode pensar aqui assim, ó. Perceba que quais são os números que dão 1 como resultado. Ó, aqui dá 1, aqui dá 1 e certamente o próximo aqui na sequência vai ser i elevado a 8. Né? Então eu vou até escrever aqui. I elevado a 8 também vai dar 1 como resultado. I elevado a 8 também dá 1. Tá? Então quais são os números, as potências, né, que dão 1? É quando a potência é 0. Quando a potência é 4, ó, quando a potência é 0, quando a potência é 4, quando a potência é 8. Essa progressão que aparece aqui é uma progressão bem conhecida, né? 0, 4, 8, certamente o próximo vai ser 12, né? 16, 20 e assim por diante. Então perceba que aqui são os múltiplos de 4, ó. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Então, toda vez que um número for um múltiplo de 4, com certeza o resultado dessa conta aqui vai ser 1. Tá? Legal. Agora, e se esse número for um número que dê um resto igual a 1 quando dividido por 4? Por exemplo, se eu pegar o número 1 e dividir por 4, o resultado dessa conta dá 0 e sobra resto 1. Né? Se eu pegar o número 5 e dividir por 4, o resultado dessa conta dá 1 e sobra um resto que é igual a 1 também. Né? Se eu pegar o número 9 e dividir por 4, o resultado também vai dar 2, né? E ainda sobra resto 1. Então, se o resto da divisão for igual a 1, o resultado dessa conta vai ser i. E assim a gente pode continuar, né, e fazer a nossa análise. Ó. Se o resto da divisão por 4 for igual a 2, o resultado dessa conta vai ser menos 1. Se o resto da divisão por 4 for igual a 2, como é o caso do número 6, né, o resultado dessa conta vai dar menos 1. E por fim, mas não menos importante, se o resto da divisão for igual a 3, o resultado dessa conta vai ser menos i. Ó, se o resto da divisão for igual a 3, como é o caso do número 7, o resultado dessa conta vai ser menos i. Então, para saber quanto que dá i elevado a 2023, basta eu saber qual é o resto na divisão por 4 do número 2023. E aí a gente pode fazer essa continha rapidamente aqui, ó. 2023 dividido por 4, quanto que é? Bom, qual que é o número inteiro mais próximo de 2023 e que seja múltiplo de 4? Vamos pensar um pouquinho aí. O número inteiro que é mais próximo de um múltiplo de 4 é 2020, né? 2020, sim, é um múltiplo de 4, né? 2020 é 4 vezes 505. Só que isso aqui não é uma igualdade, né? 2023 não é igual a 2020. Mas eu posso escrever que 2023 é igual a 2020 mais 3. Certo? Bom, 2020, por sua vez, é 4 vezes 505. Então, 2020 é sim um múltiplo de 4, né? Significa que se eu precisasse calcular essa potência, ó, i elevado a 2020, o resultado dessa conta com certeza vai ser 1, porque ele é um múltiplo de 4, né? Mas agora é só continuar essa sequência.
Então, quanto que é i elevado a 2021? Quanto que é i elevado a 2022? Quanto que é i elevado a 2023? Né? Deixa eu só colocar um pouquinho melhor aqui, né? Se esse aqui é 1, o próximo vai ser i, o próximo vai ser menos 1 e o próximo vai ser menos i. O que a gente está interessado em saber é esse daqui, né? Quanto é i elevado a 2023. Então, daqui a gente consegue perceber já que i elevado a 2023 vai ter que ser menos i. Tá aí. Então, consigo fazer uma continha dessa daí, né? Só reparando as propriedades dos números imaginários. Legal? Muito bem. Tá, mas trabalhar com os números imaginários, embora eles tenham essa propriedade interessante, né, na multiplicação, não é suficiente. A gente precisa trabalhar também com os números reais, né? A gente sabe que os números reais também são muito importantes. A gente não quer jogar fora os números reais e começar a trabalhar com números imaginários a partir de agora, né? Porque senão a gente vai ganhar de um lado e vai perder do outro também, né? Então é interessante definir um tipo de número que contempla essas duas partes, a parte real e a parte imaginária. E é aí que entra o que nós chamamos de um número complexo. Então, um número complexo, que eu vou definir agora aqui para vocês, ele é um número que ele é escrito da seguinte maneira. Ele tem o seguinte formato: ele tem uma parte que é um número real, mais uma parte que tem um número imaginário. Por exemplo, 2 mais 3i. Isso aqui é um exemplo onde eu tenho aqui um número real, 2, né? E tenho aqui um número imaginário, ó, 3i, ó, a unidade imaginária aqui. Então, toda vez que eu tiver um número real mais uma unidade imaginária, a gente chama isso aqui de um número complexo, tá? O conjunto dos números complexos a gente representa por essa letra, C maiúscula, com um risquinho ali no meio, tá? Então, 2 mais 3i é um exemplo de um número complexo. Note que não tem como juntar o 2 e o 3 aqui, né? Porque esse número aqui é real, esse número aqui é imaginário, não dá para juntar coisas distintas, né? 2 bananas mais 3 laranjas, não tem como fazer essa conta, né? Essa soma. Mas a gente pode deixar escrito assim, 2 mais 3i. Então, toda vez que for um número complexo, ele vai necessariamente ter as duas partes. Uma parte real e uma parte imaginária, né? O que mais que é um exemplo de um número complexo aí para a gente escrever? Se eu pegar menos 1 mais i. Isso aqui também é um número complexo, ó. Parte real é negativa, parte imaginária é 1, né? 2 menos 4i. Parte real é um número positivo, parte imaginária é negativo, enfim, pode ser positivo, negativo à vontade, né? 3, sozinho, é um número complexo? Sim, ele é um número complexo, ó. Ele tem a parte real e tem a parte imaginária. É que a parte imaginária a gente não escreveu, né? Mas a gente pode escrever assim, ó, 0i. A parte imaginária é o número 0, ó. O 0 também é um múltiplo do número imaginário, né? 7i é um número complexo? 7i, sim, é um número complexo, porque ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária. É que a gente não escreveu, né? Mas a parte imaginária, a parte real, nesse caso aqui vale 0, né? Então tudo bem se a parte real ou a parte imaginária for igual a 0, esses vão ser sempre um número complexo, tá? Então a gente define o conjunto dos números complexos como sendo o conjunto dos números que tem esse formato aqui, ó, a mais b vezes i, onde a e b são números reais. Aqui poderia ser uma raiz quadrada de 2, poderia ser π, poderia ser, enfim, qualquer número real, tá? Mas é importante que a e b sejam números reais e a unidade imaginária vai estar acompanhando os dois ali, tá? Então a gente escreve assim, ó, conjunto dos números complexos, ele é o conjunto, deixa eu escrever aqui melhor, né? Abrir essa chave, é o conjunto de todos os números da forma z igual a x mais i vezes y, né? Aqui eu estou chamando de a e b, mas vamos colocar x e y para já ficar mais próximo do que a gente vai lidar lá na frente. São letras, né? Então a gente pode escolher de acordo com o que a gente quiser. Então são os números da forma x mais i vezes y, onde x e y são números reais. Esse é o conjunto dos números complexos. Legal? Então, isso define esse conjunto aí, que, que são as variáveis complexas, né, que nós estamos estudando nessa aula. E agora, nas próximas videoaulas, eu quero explorar as propriedades dos números complexos e entender também como que nós podemos fazer operações com esses números. Porque só definir números complexos e não poder fazer operação com eles, não vai ter muita utilidade para isso, né? Então, nosso objetivo nas próximas videoaulas é falar sobre as operações possíveis nesse conjunto de números. Então, vejo vocês logo logo. Até mais.